Olá, querido em Cristo, graça e paz. Você escreveu perguntando se existe alguma semelhança entre o neopentecostalismo dos dias atuais e o montanismo lá do segundo, terceiro século. Olha, é você quem vai responder esta pergunta. Se existe alguma semelhança em termos de moralidade, em termos doutrinários, em termos teológicos, entre o montanismo, lá do segundo século, e o neopentecostalismo dos dias atuais. Portanto, venha comigo. Olha, o montanismo foi um movimento lá do segundo século. Foi um movimento religioso restauracionista e ascético. Já falamos aqui em vídeos anteriores sobre o perigo do ascetismo, né? E o montanismo, ele se difundiu muito ali no segundo, terceiro, quarto século, né? Ali na região da Ásia Menor, em Roma, ali no norte da África. E o mentor intelectual do montanismo foi um cara que se dizia genial, chamado Montano, né? Montano. E Montano, ele pregava que a igreja estava apostatada e precisava de uma restauração. Aí entrava a teologia de Montano, né? A teologia montanista, a teologia ascética. E segundo Montano, a igreja havia sucumbido às influências do paganismo, do misticismo, da imoralidade e da frieza espiritual. Portanto, ela precisava ser restaurada. E Deus levantou Montano para trazer uma nova era, para inaugurar uma nova era, a era do Paráclito. E Montano dizia em seus discursos que ele era o Paráclito de Deus. O Paráclito encarnado de Deus. Agora observa a gravidade desta situação. Esta palavra Paráclito, ela vem do grego, né? Quer dizer advogado. Daí a matéria da teologia sistemática, chamada de paracletologia. Então, paracletologia é o estudo do Espírito Santo como advogado. Então, o Espírito Santo, ele é o defensor, ele é o consolador. Ele é quem convence o homem do juízo, da justiça e do pecado. E quando Montano dizia que ele é o Paráclito de Deus, obviamente ele estava dizendo que ele é o defensor, que ele é o consolador, que ele convence o homem do seu pecado. Então Montano dizia que ele é como um gênio, ele era o Paráclito de Deus encarnado. E os seguidores de Montano, aqueles crentes incautos, fanáticos, eram chamados de pneumáticos. Crentes pneumáticos. Agora, analise comigo a gravidade desta situação. Essa palavra pneuma, né, ela vem também lá do grego, né, pneuma. Pneuma quer dizer espírito, o sopro. E daí a matéria da teologia sistemática, uma segunda matéria, que é pneumatologia, hein? Que também é o estudo sistematizado do Espírito Santo. Então, quando Montano dizia que os seus seguidores são pneumáticos, ele estava dizendo que eles são guiados pelo Espírito Santo, que eles são inspirados pelo Espírito Santo, que eles são filhos de Deus. E os demais não são pneumáticos, os demais são psíquicos. São psíquicos. Olha, Montano, ele usava de discursos inflamados. Os discursos de Montano eram sofistas. O sofisma é uma argumentação falsa com aparência de verdadeiro.
Então ele usava de sofisma em seus discursos e a argumentação de Montano não era simplesmente convincente, não era simplesmente persuasiva. A argumentação de Montano era dissuasiva. Ele desconstruía as crenças saudáveis das pessoas e introjetava nas pessoas as suas crenças disfuncionais e delirantes. Então, Montano ele era especialista em sofismas e com seus discursos inflamados ele atraía multidões. Aqueles crentes que não acreditavam em Montano eram os psíquicos, não eram inspirados por Deus. Montano ele sabia levar as pessoas a uma experiência de histeria, era uma histeria coletiva. Você já presenciou um fenômeno de histeria coletiva? A histeria coletiva é chamada também de doença psicogênica de massa. É quando várias pessoas estão reunidas em um grupo e essas pessoas saem do estado de sobriedade, do estado de lucidez e entram no estado de irracionalidade, no estado de consciência alterado. Aí passa a ter um comportamento estranho, um comportamento assustador. As pessoas começam a cair, gritar, pular, entendeu? Gritar e pular. Aí alguns dizem que é a manifestação do Espírito Santo. Montano dizia isso, é a manifestação do Espírito Santo. Mas na realidade é uma manifestação de insanidade mental, não uma manifestação do Espírito Santo. Entendeu? Então Montano com seus discursos sofistas, ele atraía multidões. Entendeu? Então essas pessoas no lugar isolado, geralmente isso acontece com um grupo isolado, segregado e alienado. Essa histeria coletiva. Montano, ele era dado a práticas ascéticas. Ele ia sempre ao monte fazer longas orações, jejuns prolongados e dizia que estava supostamente cheio do poder de Deus. Montano dizia que ninguém poderia resistir ao Espírito Santo. E quando a pessoa recebesse uma oração, ela tinha que dar lugar. E era preciso cair. Essa experiência é chamada de fanerose, né? É o cair supostamente no Espírito Santo. Você já ouviu esta prática hoje, né? As pessoas caindo durante a oração e dizem que estão cheias do Espírito Santo. A pessoa cai, sai desse estado de racionalidade, de lucidez, para um estado de consciência alterado. Isto é perigoso. Não é uma manifestação do Espírito Santo. Isto é chamado de fanerose. Então, Montano, a teologia de Montano, ela está viva nos dias atuais. Aí você perguntou se o neopentecostalismo não seria uma ramificação do montanismo ou um desdobramento do montanismo, já que o montanismo não morreu no segundo e terceiro século, ele tem ramificações hoje. Você é que vai responder essa pergunta. Vamos ver aqui rapidinho algumas características do montanismo. Né? Primeiro foi o fanatismo de Montano, dos seus seguidores, dos montanistas. Né? E o fanático ele não sabe discernir entre o falso e o autêntico, o estereótipo e o verdadeiro. O fanático diz amém para tudo. Ele não sabe analisar as coisas de forma crítica e racional. O fanático diz que tem uma fé cega. O fanático não sabe lidar com as suas fragilidades, com as suas deformações de caráter, não. Ele atribui tudo a Deus ou ao diabo. Quando você faz um elogio a um fanático,
você está agravando a situação, você está potencializando o estado psicopatológico dele. Montano adorava elogio, ele rendia aos elogios. Ele dizia que era um gênio de Deus, um grande profeta de Deus. Todo profeta tem essa falácia, né? Eu sou o profeta de Deus e fui levantado para abençoar as pessoas. Agora, rapidinho aqui, outra característica do montanismo foi o restauracionismo. Dizia Montano que a igreja estava em decadência e corrupção, ela tinha fugido das suas origens e que precisava de uma restauração. Então ele foi levantado por Deus para restaurar a igreja. Outra característica do montanismo foi o extremismo, né? O extremismo de Montano. Ele levava os seus seguidores também ao extremismo. Não é preciso só orar, tem que cair em espírito, tem que ir além da normalidade do jejum, tem que ir além da normalidade da santidade. Todo extremo é perigoso. Montano levava as pessoas a praticarem mutilação, flagelação, curandeirismo. Você já viu isso nos dias atuais, não já? A prática do curandeirismo, operação espiritual. É isso? Isso é até crime, né? O curandeirismo, né? A operação espiritual. Você já ouviu isso nos dias atuais, não já? Todo extremo é perigoso. O caminho do evangelho é o caminho do meio, né? Entre os opostos, que é o caminho da ponderação, é o caminho da virtude, né? Entre os opostos, né? O caminho da ponderação. Então a virtude está no meio, não está nos extremos. A virtude ética, a virtude moral, a virtude intelectual, a virtude religiosa está no meio. E que possamos trilhar sempre o caminho do meio. Outra característica do montanismo foi o seu profetismo. E você já viu isso nos dias atuais. Pessoas que se dizem profeta estão sempre profetizando catástrofe. Porque tal coisa catastrófica vai acontecer. Isso é falácia, né? Isso é falácia de falso profeta. Agora, outra característica do montanismo é exatamente a falsa hermenêutica, que está associada ao analfabetismo bíblico funcional. Aí o cidadão pega um texto da Bíblia isolado, mal interpretado, e faz uma pregação defendendo os seus dogmas, defendendo as suas crendices. A Bíblia, quando mal interpretada, ela é fonte de toda maldição para todas as áreas da vida. Mas quando ela é bem interpretada, ela é fonte de bênção para todas as áreas da vida. Toda seita ela tem a sua origem num texto da Bíblia mal interpretado. Toda heresia ela se fundamenta num versículo da Bíblia, num texto da Bíblia, só que este texto está mal interpretado. Então, uma das principais características de uma seita é a falsa hermenêutica, que está associada ao analfabetismo bíblico funcional. Vamos ver o que Paulo diz aqui, para o vídeo não ficar longo, em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 14, versículo 15, deixa eu ver aqui rapidinho. Vamos ler o versículo 15. Né? Aí você pode tomar esse versículo aqui por base e refutar essas heresias. Lá no segundo século, Deus levantou um grande polemista e apologista da fé, chamado Apolinário de Hierápolis. E ele confrontou com esta heresia, ele refutou veementemente o montanismo. Agora veja o que Paulo diz aqui, olha, no versículo 5. Então que farei? Ele fez uma pergunta. Ele responde: orarei com o Espírito. Então o Espírito tem a função de orar a Deus, de adorar a Deus. Ele vai mais além. Mas também eu orarei com entendimento. Então a oração é entendível, é inteligível. Não precisa você sair do estado de sobriedade, de lucidez e entrar no estado de consciência alterado. Não precisa você cair no espírito. Ele diz aqui, olha, eu orarei com o meu espírito, mas orarei com entendimento.
cantarei com o meu espírito, mas também eu cantarei com entendimento.